Mas o que motivou a convocação do Sínodo de Dort e qual foi a sua principal finalidade teológica? Tirando essas questões políticas, econômicas, sociais, o que motivou definitivamente o Sínodo de Dort e qual era a sua finalidade teológica? Ótimo. Então, antes de tocar na questão da finalidade teológica, lembrando que uma das motivações, não é, era resolver a controvérsia porque a Holanda estava sendo dividida. Então, a influência arminiana política crescia. Mas pensando no foco teológico, não é, nós temos que lembrar de maneira muito clara, como eu já tinha dito antes, né, como foi custoso abraçar a fé reformada na Holanda. Então, naquele contexto, os pastores, os teólogos reformados, eles estavam realmente verificando, não é, que tanto Armínio, não é, mas ainda num nível um pouco mais inicial, não é, Armínio estava trazendo essas ideias que se igualavam ao papismo, né, se igualavam à teologia romanista, e seus alunos também apoiando, né, esse entendimento, a maneira como ele agiu muitas vezes, não se pronunciando publicamente, se omitindo de responder questões um pouco mais contundentes e, aos poucos, nos seus momentos particulares com os alunos, trazendo essa influência, apontando para outros caminhos, com o fim de rejeitar realmente aquilo que era confessional. Então, o que motivou realmente foi justamente a defesa da fé bíblica reformada, como está nas confissões reformadas, não é? Porque havia a compreensão que a igreja realmente precisava de ter uma unidade, né? A ideia das confissões, por exemplo, que traz a doutrina, é a ideia da unidade da fé. Se você não tem unidade de fé na igreja, isso é antigo, né? Até pensando no quarto século, a própria convocação daqueles concílios antigos tinha como esse objetivo de unificar a fé. Porque um povo que não crê na mesma verdade vai ficar dividido, também politicamente, também culturalmente. Então, realmente, o objetivo foi, de fato, defender a fé bíblica reformada. Não é? Defender aquilo que eles compreendiam como sendo a expressão mais pura do evangelho, que estava sendo ameaçada. Então, para os irmãos entenderem aqui, quando isso começou a surgir na Holanda, eles não estavam vendo o posicionamento de Armínio e dos demais, os alunos de Armínio e outros, não é, como sendo uma questão de mero ponto de vista. Eles estavam vendo claramente um desvio doutrinário, teológico dos princípios fundamentais da reforma. Nós geralmente pensamos sempre nos 5 pontos do calvinismo, né, nas doutrinas da graça, e nos esquecemos, por exemplo, da justificação pela fé. Então, veja, Armínio, ele tinha uma compreensão distinta da justificação pela fé, e que às vezes pode se confundir. Geralmente quando nós pensamos, por exemplo, em justificação pela fé, usando, por exemplo, o texto de Romanos capítulo 4, não é? Muitos vão dizer bem assim, tá vendo aí? A fé, nesse sentido, por si só, não é? A fé propriamente dita, ela justifica. Então Deus considera a fé como justiça. Esse pensamento, se você não avaliar de maneira correta, você vai estar entendendo, então, que a fé em si, não é aceita como justiça por conta de Deus. Isso, então, tira a justiça de Cristo. Então, você tira aquela ideia de justiça imputada. Isso rompe com o pensamento de Lutero no início e também com Calvino. Não é? Então, eu acho que não é novidade, não é, a compreensão da reforma, que a doutrina central é a doutrina da justificação pela fé. Foi contra isso que os católicos romanos lutaram no Concílio de Trento. Contra a doutrina da justificação pela fé somente. Compreendendo a fé como um dom de Deus e compreendendo a justiça, não é, que é imputada no ser humano como sendo a justiça de Cristo. Então a única justiça real e verdadeira que é a Deus é a justiça de Cristo. Armínio rompeu com isso. Ele praticamente tratou a fé como um tipo de obra, como se fosse a resposta humana. Isso por sua ênfase também no livre-arbítrio. Então você já percebe que há um rompimento, não somente pensando nas doutrinas da graça, na questão dos 5 pontos, mas também dessas bases da própria reforma da justificação pela fé somente. É uma mudança. Para algumas pessoas pode parecer algo sutil, mas não é sutil, porque você tira a questão da justiça imputada de Cristo para colocar a fé como sendo aquilo que justifica. Né? Então é a fé pela fé. Está totalmente errado, não é isso que sola fide significa, não é esse o pensamento da reforma e nem muito menos das igrejas reformadas. E aí quando você pega a somatória de tudo, há realmente uma rejeição, não é, às doutrinas da graça. E quando eles fizeram isso,
não é? Se você vai ler, por exemplo, os cânones, inclusive as conclusões, vai notar, né, na conclusão dos cânones de Dort, qualquer um que lê vai notar muito bem a preocupação dos teólogos e dos pastores ali. Era a defesa da fé pelo bem da igreja. Eles realmente reconheciam, eles viam na atitude dos arminianos, não é, um ataque, não é, à igreja, um ataque a Cristo, à sã doutrina, à obra de Cristo, algo que viria para perturbar os fiéis, que viria para roubar a paz, a tranquilidade, a segurança da salvação, não é? Então, tenta imaginar se isso não é um retorno àquele medo que havia antes da Reforma Protestante. Como é que o cristão, na Guerra de Roma, vivia antes da Reforma? As pessoas eram ensinadas a serem as melhores possíveis. Sejam os melhores que vocês puderem. Seguiem pelo exemplo dos santos que alcançaram o testemunho. Mas se você não puder ser o melhor, não é? Então você vai se perder eternamente. Se você não fizer aquilo que a igreja está ordenando, não é? E realmente, para todo mundo ali era difícil. Inclusive, Lutero foi alguém honesto, né? O católico romano vê Lutero como um perturbado, mas Lutero foi um cara honesto, como nós devemos ser também. Reconhecer as suas fraquezas, reconhecer os seus pecados, não é? Reconhecer que, de fato, diante de Deus, estamos perdidos por nós mesmos. Então, entende? O arminianismo surge justamente para roubar isso. Para roubar. Se você vai fazer uma análise da doutrina arminiana, defendida especialmente ali na remonstrância, vai notar que aquilo ali é uma ênfase muito grande na filosofia humana, naquilo que nós podemos enxergar como seres humanos. Tudo isso era uma ameaça à paz do povo de Deus. Não era somente uma questão de paz política, mas uma preocupação com os membros do corpo de Cristo. Imagina o que é você ouvir, não é? Muitos ali vieram da Igreja Católica Romana, muitos ali não tinham esperança alguma de salvação, eram ensinados a confiar nas suas próprias obras, e agora, pelo acesso ao puro evangelho, eles tinham paz, né? Tranquilidade. Eles tinham a confiança de que Cristo segura suas ovelhas em suas mãos e ninguém pode tomá-las. Mas você, então, mudar essa forma de compreender a palavra de Deus, não é simplesmente a mudança de perspectiva. Eles entenderam realmente que era um ataque, não é, fundamental à obra de Cristo e, portanto, não é, para tirar a segurança do povo de Deus. Então, esse foi o objetivo, né? A glória de Cristo, isso é um ponto muito importante. Geralmente a pessoa pensa no sino de Dort como se fosse, é para a glória de Deus. É claro que é a glória de Deus, né? A soberania de Deus. Isso foi defendido. Mas algo ali que é muito acentuado é a obra de Cristo. Porque é esta obra perfeita que glorifica a Deus. É esta obra perfeita que mostra a soberania absoluta de Deus. E isso estava sendo atacado. Então era uma defesa à soberania absoluta de Deus e à obra perfeita de Cristo. Se você chegou até aqui e gostou desse vídeo, então aproveita e se inscreve no canal. Aproveita também e já deixa o seu joinha, porque isso ajuda bastante o canal. E deixa o seu feedback, faz um comentário aí, tá bom? Isso é muito importante, porque mostra engajamento aqui no canal também. E é claro, compartilha o link desse vídeo com todo mundo que você conhece nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp, de Telegram, ajuda o canal aí. E se você quiser cooperar, não é, para que o canal avance em termos de literatura, então está aqui o Pix. Fique à vontade. Aproveita e assista mais um vídeo.